Sou professora Luíse, atuo no departamento de Química, atuo no departamento como professora efetiva há 5 anos, como professora de cursos como Química Industrial, Química Licenciatura, Farmácia, Nutrição, Biologia, algumas engenharias, e hoje eu estou como coordenadora de curso da Química Industrial. Está sendo muito desafiador, porque lidar com algumas questões dos alunos, questões pessoais, né, também interfere na vida acadêmica desses alunos, e eu tenho aprendido a lidar com essas situações e fazendo o melhor que eu posso para ajudar aos alunos a concluir o curso, né? Então é isso, está sendo muito desafiador e eu estou aprendendo muito agora. Como eu iniciei há pouco tempo, apesar de eu ter sido vice-coordenadora por um bom tempo também, agora a coordenação é um grande desafio. Me formei em Química Industrial com ênfase em meio ambiente na Universidade Federal de Ouro Preto, né, UFOP. Logo depois eu fiz um mestrado no Departamento de Geologia em Ciências Naturais. E no doutorado eu realizei na UFMG em Química Analítica, na área de Química Analítica. Entretanto, hoje eu trabalho com a Química Ambiental, que usa a ferramenta da Química Analítica, né, para trabalhos voltados ao meio ambiente. Trabalhei em áreas de mineração, em que as pessoas estão expostas, né, algum tipo de elemento, como por exemplo arsênio, né, as pessoas que consomem água contendo arsênio, e a gente avaliou, né, na nossa pesquisa a gente avaliou a exposição dessas pessoas, né, ao ingerir água, né, fazendo também análise de materiais biológicos. No meu doutorado eu realizei na UFMG, no departamento de Química. Fiz análise também numa região mineradora, onde tinha mineração de ouro, e fiz um desenvolvimento de método para análise de metilmercúrio, porque nessa região tinha muito mercúrio, e aí eu fiz essa análise, esse desenvolvimento de análise para metilmercúrio, que é um dos compostos, né, de mercúrio mais perigosos, né, que existem. A pauta em relação a trabalhos em regiões com atividade de mineração, ela iniciou pela minha graduação, porque eu fiz o curso de Química Industrial com ênfase em meio ambiente, e durante a minha iniciação científica eu trabalhei com materiais, plantas, né, para remediação de arsênio em algumas regiões com essa exposição ao arsênio. Então, começou desde a minha graduação. Então, durante o meu mestrado, juntamente com a orientadora, a Divane Costa, do Departamento de Geologia, que trabalhava com geologia médica, né, em regiões que são impactadas pela mineração, como Passagem de Mariana, em que as pessoas consomem água de mina que contém arsênio. Então, desde aí, a gente começou a trabalhar com as comunidades que estão expostas, né, as comunidades vulneráveis a esse material. E logo mais eu continuei com essa pauta de trabalhar com geologia, geoquímica e com a química ambiental. Então eu trabalho nessa área. Teve um momento durante a graduação em que trabalhei com 2 professores, o José Fernando e também o Jorge Lena, que trabalhavam em regiões com mineração, né, com contaminação com arsênio, e eles trabalhavam com relação à remediação, né, de solo por meio de plantas que podem absorver esse arsênio. Então, já comecei a trabalhar desde aí, né, eu comecei a trabalhar com remediação em locais que tinham contaminantes como arsênio e outros metais também. Atualmente eu desenvolvo projetos de pesquisa que também está relacionado com um projeto de extensão, apesar de que não está registrado como um trabalho de extensão. Então a minha pesquisa levou, né, a ter um contato maior com as comunidades que são atingidas
por atividades mineradoras, né, de mineração. Então hoje eu trabalho com a questão da poeira, então eu realizo análise, né, tento avaliar a qualidade do ar, né, em regiões com uma atividade de mineração intensa. E esse trabalho, ele me fez aproximar da comunidade. Então, hoje, não tem um registro que o meu trabalho é um projeto de extensão, mas eu já considero como sendo de extensão. Eu atuei também num projeto denominado Projeto Brumadinho, né, a respeito do rompimento, né, da barragem lá em Brumadinho. Esse trabalho é um projeto de extensão e pesquisa que foi feito na Universidade Federal de Minas Gerais, a pedido de um juiz, né? E foi então formado um comitê técnico-científico em que eu fui convidada para trabalhar, né? Esse trabalho, então, ele pretendia, né, fazer um levantamento, né, de todas as consequências causadas pelo rompimento, né, em todos os âmbitos, questão ambiental, né, questão financeiro, né, socioeconômico, né, turismo, em todas as áreas que vocês puderem imaginar. Então é um comitê grande, né, com diversas áreas envolvidas, e esse projeto foi um projeto, assim, um projeto da minha vida, posso dizer, né, que nós tivemos aí recursos para montar um laboratório de ponta com equipamentos de última geração, para que a gente tivesse uma pesquisa muito bem feita, muito bem estruturada, com muita qualidade, né, para que a gente desse esse respaldo para o juiz. É um projeto que já está finalizando, né, mas que durou aí 5 anos, né, e que está chegando no final com muito sucesso, né, em todos que participaram desse projeto. Tenho trabalhos com outras instituições. No caso, eu trabalho com pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais, né, a UFMG. É um grupo grande em que tem várias áreas envolvidas. Esse trabalho também envolve atividade de mineração, é um trabalho muito grande e também muito gratificante, porque ele vem trazendo aí um objetivo de criar um protocolo para que nas regiões mineradoras, um protocolo de saúde para mineração, para áreas mineradoras, né? Então hoje a gente está trabalhando em Mariana com esse foco de um protocolo para saúde, ou seja, para auxiliar, por exemplo, um médico a ter um diagnóstico, né, para uma pessoa que está exposta a alguns compartimentos ambientais que estão contaminados aí com poeiras e atividade de mineração como um todo. Sobre o meu projeto da composição da poeira, ele foi desenvolvido, foi pensado a partir das minhas observações mesmo, né? Então, aspectos visuais me fizeram pensar em montar um projeto, né? Quando ainda estava na pandemia, em que eu vinha, né, ver a minha família no trajeto, né, eu percebi, principalmente durante o período de seca, eu comecei a observar nuvens de poeira ali na região de Itabirito. E isso me incomodava muito, porque eu queria entender o que tinha naquela poeira em relação a metais e metalóides, porque eu já venho trabalhando com elementos potencialmente tóxicos. Então, o que tinha naquela poeira em que a gente, né, que as pessoas inalam, que tem aí a ingestão dessa poeira e também esse contato dérmico. Porque eu já tive problemas com doenças dérmicas, doenças de pele, devido à presença dessa poeira no lugar em que eu trabalhava. Então, eu trabalhava num escritório em que tinha um fluxo constante de caminhões levando minério, e eu comecei a desenvolver um problema de pele, né? Então,
eu já tinha essa noção de que o que podia causar também na pele da pessoa. Então, não é só a questão da inalação, mas também em relação à ingestão e a questão também dessa presença desse material na pele. Bom, e aí, quando eu vi aquela nuvem de poeira, aquilo me incomodava e eu decidi, então, escrever um projeto relacionado a isso, né, a composição de metais e metalóides nessas amostras. Durante o meu primeiro ano como professora efetiva na UFOP, decidi escrever esse projeto e quando foi divulgado um edital da FAPEMIG, eu resolvi então submeter esse projeto. E foi contemplado, né, com financiamento, com esse apoio financeiro, né, em que eu consegui começar a desenvolver esse projeto em 2022. Eu fui fazendo pesquisas também, né, para saber se já tinha algum tipo de trabalho relacionado a isso. E com isso eu vi várias reportagens recorrentes que acontece esse evento de poeira em Congonhas. Então eu vi todos os anos havia esse problema de nuvem de poeira em Congonhas. Decidi incluir Congonhas, na verdade Lobo Leite, que é um distrito de Congonhas, devido a algumas pessoas relatarem esse grande problema que tem lá de nuvens de poeira e que a população ela se encontra ali, né, ao redor tem várias mineradoras, então incluí Lobo Leite, Itabirito, e também outras pessoas que indicaram outros locais, como por exemplo Santa Bárbara e também em Alvinópolis, né, em Fonseca, que é um distrito de Alvinópolis. Então foram esses locais que eu decidi trabalhar. Mas atualmente eu tenho trabalhado em outras regiões também, como por exemplo Mariana. Eu tenho outro trabalho relacionado, que eu trabalho em ambientes escolares. Então eu trabalho dentro das salas de aula, eu trabalho exatamente numa escola que está numa rodovia, em que também há um trânsito intenso de caminhões, né, em que eu faço então recolho poeiras dentro das salas de aula para poder analisar. Então eu quero avaliar a exposição das crianças a esse material também. Essa poeira, nessas regiões mineradoras principalmente, ela vem através da fragmentação, né? Ela é proveniente da fragmentação de rochas, né, e de minerais que a empresa está minerando. Essas partículas, então, elas se dispersam por falta de contenção, né, e também pelo transporte, né? Hoje a gente tem um transporte intenso, né, de caminhões, né, um tráfego muito intenso de caminhões e que vai então dispersando, suspendendo esse material. E esse material, essas partículas, né, elas agregam, né, metais como mercúrio, chumbo, cádmio, né, e metalóide como, por exemplo, arsênio. Então, nós temos esses elementos aí que também estão inseridos, né, nessas partículas, né. O ferro como o ferro consegue absorver esses elementos, absorver ou adsorver esses elementos, né? E aí ele vai transportando nessas partículas pela ações do vento, ela se dispersa, né? Chegando até a gente. E essa poeira, a poeira mais fina, ela fica mais suspensa e a poeira mais densa, ela se deposita, principalmente dentro das casas, né, das pessoas. Então ela se deposita nas casas das pessoas. Então se não tem ali uma limpeza constante, aquilo vai virando, isso ali vai acumulando, vai concentrando cada vez mais esses elementos, esses compostos orgânicos, e a pessoa vai inalando, vai ingerindo e também vai tendo contato dérmico com essa poeira. Vale lembrar que esse material, essas partículas aí de minério, elas têm diferentes tamanhos, né, são de diferentes origens e elas têm um poder, vamos dizer assim, de agregar substâncias inorgânicas e orgânicas também, né? E essa poeira ela pode se dispersar a longas distâncias, né, atingindo até comunidades mais distantes.
Então, o trabalho ele não só analisa metais e metalóides, como também compostos orgânicos. A gente também está trabalhando para investigar compostos orgânicos também que são danosos, né, que causam efeitos adversos à saúde. Onde eu tive maior demanda, né, de trabalho para fazer a pesquisa foi em Lobo Leite, que é o distrito de Congonhas. As pessoas elas são muito sofridas, né, devido a essa intensa poeira que tem nessa região, né? A comunidade ela está no centro, rodeada por mineradoras. As pessoas estão assim abaladas fisicamente, psicologicamente, né, emocionalmente, e elas vêm pedir socorro mesmo, sabe? Então a gente chega lá, eles acolhem a gente de uma forma muito carinhosa, porque eles estão precisando de ajuda. Então eles vêm até a gente pedindo ajuda, pelo amor de Deus, para que ajude eles, né? Então é uma comunidade em que eu tenho assim trabalhado mais, que eu estou mais perto em Lobo Leite, né? Que eles têm realmente demandado isso para a gente, que nós pesquisadores, né? Então é um trabalho que está sendo muito gratificante, porque essa vontade de ajudar tem crescido mais dentro de mim, assim. Antes, para mim, a minha pesquisa, ela era considerada apenas pesquisa, né? Mas hoje eu vejo que mudou um pouco. A minha pesquisa está no sentido de ajudar as pessoas, né? Então, isso mexe um pouquinho com a gente, nós que somos pesquisadores, e tudo que eu aprendi, tanto na graduação, quanto no mestrado, quanto no doutorado, isso, para mim, aplicar isso, né, na vida das pessoas, levando um pouquinho de alento, né, de informação para essas pessoas, para que elas usem essa ferramenta, né, a favor delas, para buscar a qualidade de vida, isso para mim está sendo muito gratificante. Esse é um trabalho que tem me feito muito realizada, poder ajudar as pessoas por meio do meu conhecimento. Esse trabalho ele tem ganhado uma grande proporção, né? E então outras comunidades que já estão sabendo desse projeto, já estão me solicitando, estão me pedindo para analisar, né? Então, por exemplo, lá em Amarantina, que tem uma pedreira, né? Então eles já me pediram para poder fazer a análise da poeira de lá. Em Antônio Pereira também, que tem um grande problema, outras pessoas também já estão me convidando para fazer a análise da poeira. Por quê? Porque eles querem usar esses resultados para eles terem uma ferramenta para cobrar, né? Hoje eles não têm nada, eles não podem cobrar nada, só porque tem a poeira, isso não é suficiente, né, para falar assim, olha, nós estamos com problema de saúde devido ao que está presente na poeira. Então, existe o risco pela exposição das pessoas a esse material, né? Então, a pessoa que está ali exposta há anos naquela região, né, ela vai ingerindo, ela vai inalando, ela vai tendo esse contato dérmico. As consequências são doenças mesmo, né? Então, por exemplo, quando a gente fala inalação, a gente está falando problema no pulmão, né? Quando a gente fala contato dérmico, a gente está falando de doenças da pele. Mas a gente tem que lembrar que a gente também ingere essa poeira, né? E essa poeira a gente passa aí pelo trato gastrointestinal, e parte disso, parte do que está presente nessa poeira, ela vai ser absorvida. Então, na pesquisa, a gente, além de nós pesquisadoras, né, fazermos a análise da presença de metais, metalóides, compostos orgânicos potencialmente tóxicos, além disso, a gente também estuda a bioacessibilidade gastrointestinal, que a gente simula toda o sistema gastrointestinal, de modo que a gente analisa aquilo que fica disponível para o organismo absorver. E a gente também trabalha com fluido pulmonar, fazendo uma simulação de como se estivesse no pulmão e aquilo que vai para os alvéolos. Então a gente também trabalha isso na nossa pesquisa, para ter um dado mais real, né, daquilo que a pessoa
tem absorvido no seu organismo. E conforme, né, alguns elementos eles vão se alojando no nosso organismo. Ele não é excretado, né? Por exemplo, mercúrio, é muito difícil dele ser excretado. Então ele vai se alojando, né, até causar, por exemplo, um problema neurológico, né? Nós temos aí o arsênio também, que se aloja no nosso organismo, penetra no nosso organismo e pode causar câncer de estômago, câncer de pele, né? Tem hiperkeratose, que é uma doença de pele, né? Hiperpigmentação, que também é causado pelo arsênio, e outras doenças, né? O manganês também hoje está muito relacionado com problemas neurológicos, assim também com o alumínio, que pode ser um precursor, né? Tem estudos mostrando que o alumínio é precursor de doença de Alzheimer, de Parkinson, né? Então nós temos aí uma série de doenças que podem ser causadas médio a longo prazo pela absorção desses elementos no organismo. Em relação às crianças, né? As crianças elas são mais vulneráveis ainda, devido a, né, eles engatinham, eles pegam coisas do chão, né, material do chão, poeira, né, sujeira do chão, coloca na boca, né, passa no olho, né, passa no rosto, não tem esse cuidado, né? Então a criança ela é mais vulnerável porque ela está mais ainda em contato com essa poeira, né? E isso vai gerar aí um problema no desenvolvimento cognitivo e desenvolvimento motor dessa criança, né? Que ainda está em processo de desenvolvimento, né? Então elas são mais vulneráveis e podem causar esse tipo de problema, né? A ausência de legislação, ela traz uma grande preocupação, né? Hoje, o Conselho Nacional de Meio Ambiente, né, o CONAMA, tem uma resolução, que é a resolução CONAMA 506, que prevê, né, normas para a qualidade do ar. Entretanto, essa norma ela é muito limitada, né? Ela não avalia, né, metais, não contempla, né, metais, metalóides e compostos orgânicos. Hoje é uma classe muito básica, né, que nós temos aí material particulado 2,5, que é chamado de PM2,5, PM10, NOx, SOx, ozônio. Então, são padrões que não atendem, né, a nossa região, que é a região que tem atividade de mineração. Então, seria necessário, né, a gente ter também padrões para elementos e compostos potencialmente tóxicos, que não estão incluídos, né? Então isso é uma falha, então nós temos aí uma lacuna regulatória que é necessário a gente buscar isso, né, junto ao poder público. Então a forma da gente fazer pesquisa é justamente buscar, né, que pressionar, né, o governo, né, essa governança para que gere aí alguma resolução para regiões mineradoras. Com as análises que hoje as empresas mineradoras, né, elas fazem, que é o básico, que está relacionado na resolução CONAMA 506, elas estão muito respaldadas. Por quê? Porque lá não tem nada relacionado a elementos e compostos orgânicos potencialmente tóxicos. Então eles fazem aquela análise básica, aqueles parâmetros básicos que não vai mostrar, né, que não vão mostrar efetivamente aquilo que a pessoa está exposta de verdade, o que vai causar realmente uma doença, né? Então as pessoas elas querem que nós, né, da pesquisa, da universidade, que a gente dê para elas alguma ferramenta que são resultados da nossa pesquisa, para que elas consigam, né, buscar mais qualidade de vida, né, e buscar fazer pressão mesmo para que seja regulamentado isso, né. A gente quer um modelo de mineração mais justo, em que a comunidade consiga participar das ações da mineradora, que consigam chegar na mineradora e falar da sua demanda e a mineradora atender aquilo. Então, a comunidade ela tem que participar
das conversas, participar das ações da mineradora, sabe? Então, acho que é um modelo que a gente espera, da participação da comunidade junto à mineradora, né? Que sei que não tem jeito da mineração acabar, mas que ela faça com consciência e responsabilidade e traga pelo menos a comunidade para dentro, para conversa, para diálogo, para dar qualidade de vida para essas pessoas, né? Dignidade, né? Que é o que está faltando hoje. Esse é o modelo que a gente espera, né? Dessa participação ativa da comunidade. Quem tá financiando hoje? Quem está financiando são as empresas privadas e os professores, né, os pesquisadores, né? Eles têm buscado isso mesmo. Os pesquisadores eles estão indo lá atrás das empresas para financiar projetos, né? Para desenvolver para eles, né? É bacana, é legal, é importante a empresa privada financiar projetos dentro da universidade, principalmente para questões ambientais, né? Eu acho que esse é um ponto muito importante para as empresas, mas desde que, né, esse modelo de mineração ele mude. Como eu disse, é importante que a comunidade seja incluída, porque se a comunidade não está sendo incluída, ela pode achar, né, que está tendo só a interação empresa-universidade. E não é isso que a gente quer. Não é esse modelo de mineração que a gente quer. A gente quer ajudar a empresa, mas a gente também quer ajudar a comunidade. E para a comunidade se sentir acolhida, nós temos que inserir ela, incluir ela. Tanto a empresa que está financiando, né, tanto a universidade que está desenvolvendo para ajudar a empresa. Então, é importante que a comunidade também esteja nessas conversas, nessas discussões, porque também não é para atender só a mineradora ou a empresa, é para atender também a comunidade que tem sofrido com essas empresas, né? Então, é importante sim o financiamento, desde que atendam todas as partes envolvidas, né? É óbvio que o financiamento pelo governo é super importante, mas nós temos visto aí cada vez mais esses cortes, né, para a pesquisa. Então, qualquer financiamento que chegar para a gente poder desenvolver pesquisa de grande impacto, né, é bem-vindo, mas a gente precisa aí tentar incluir ao máximo toda a comunidade, tanto universitária como a comunidade que está ao redor, que solicita aí as ações da universidade para ajudá-los também. Tem que ter um pouco de cuidado, né, nesses trabalhos prestados, né, para empresas privadas. Hoje, vários pesquisadores, né, dentro da universidade trabalham, né, com empresas, fazendo projetos para essas empresas, mas também atendendo as comunidades. Então, é de se esperar, né, que tenha um pouco de ética, né, de um bom senso, né, de modo que isso não reflita numa imagem equivocada da universidade. Então, essa comunidade que também está sendo, né, atendida por um determinado pesquisador, ela pode entender que esse profissional que também está atendendo a uma empresa privada, que esse profissional pode estar defendendo, protegendo e também privilegiando essa empresa. Isso gera uma imagem muito ruim da universidade, né? Se esse profissional não saber aí qual que é o limite que ele tem que ter, né? Então, o bom senso e a ética tem que prevalecer nesse sentido. Os cortes orçamentários, eles impactam diretamente na pesquisa que a gente está realizando, né? Vou falar por mim, pela minha pesquisa, né? Exige, né, equipamentos, instrumentos muito caros, uma análise muito cara, né? Então, insumos muito caros
E esse corte ele acaba dificultando um pouco a gente aprofundar na pesquisa, né? Então isso impacta diretamente, né? E a gente precisa de mais recursos para a gente fazer um trabalho assim como esse de grande impacto aí para a sociedade, né? Para atender a comunidade. Hoje na universidade temos uma sobrecarga. Hoje a gente absorve muito trabalho que talvez não seriam, né, nossos, né? Trabalhos que não seriam nossos, desenvolvidos pela gente. Então, tem trabalhos, funções administrativas que talvez não fosse responsabilidade do professor. E nisso é devido à falta de recursos humanos. Nós temos aí uma diminuição, né, principalmente de técnicos administrativos, né, em que acaba sobrecarregando os docentes também, né? Então nós temos trabalhado em funções que talvez não fosse diretamente relacionado com o professor, né? E então acho que todas as universidades do Brasil têm sofrido com isso, né? Nessa redução de servidores, né? E até mesmo terceirizando, né? Tá tendo uma terceirização na universidade, e isso dificulta sim o nosso trabalho, né? Então dá sim uma sobrecarga em todos os aspectos dentro da universidade, né? E a pressão também que a gente sofre, né, para desenvolver vários trabalhos em pouco tempo, a gente não tem tempo hábil às vezes para resolver certas demandas, né? Então é tudo um pouco em cima da hora, é uma reclamação geral, né, de todos os meus colegas, em que surgem demandas e a gente não tem tempo hábil, né, para poder resolver, né? Então tem tido uma pressão muito grande, né? Então é uma luta que não é só para beneficiar, não, né, os docentes, tentar beneficiar os docentes em relação a questões de governo. Acho que não é isso só, né? Acho que está expandindo, né? E sempre esteve, eu acho que, envolvendo outras questões sociais, né, comunitárias, assim. No meu caso, é muito difícil de acompanhar todas as ações, né, que a Dufop tem feito, por causa do dia a dia, das nossas cobranças, das nossas pressões que a gente vive dentro da universidade. Acaba que não sobra muito tempo para a gente poder contribuir da forma como a gente gostaria de contribuir, né? E falo isso de forma geral. Todos os professores, assim, a maioria, não tem tido adesão, né, às ações do sindicato. E não é por falta de incentivo, por falta de comunicação, de divulgação, não é por falta disso, né? Eu acho que estamos todos com um cansaço físico, mental, né, psicológico muito grande, e então tem momentos que a gente não consegue mesmo participar dessas ações que são tão importantes, né, em luta aí pelos direitos dos professores e outras classes, né, mas que a gente não tem tido realmente uma atuação, não tem tido uma atuação, né, da forma como a gente gostaria de estar, né. O sindicato vem atuando, né, nas comunidades de forma geral, não só as comunidades atingidas por mineração, né, mas outras também, né. Então, eu acho que seria muito importante os professores, a comunidade universitária como um todo, né, também fazer trabalhos, projetos de extensão, projetos de pesquisa, né, para auxiliar toda a comunidade ao redor da gente, principalmente, né.